Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, sexta-feira, 21 de agosto de 2026. E nós estamos aqui para comentar aquilo que a Rádio Peão fomenta, não no sentido de reforçar fofocas, não é? Ou conjecturas, mas para refletir sobre alguns assuntos que caem, não é, na cidade, que a população abstrai, mas que a gente precisa processar, não é? De ontem para cá eu recebi muitas contatos, não é? Perguntando, e aí, essa história de Cauê? Cauê saiu por causa de uma fotografia, mas Cauê saiu da diretoria de cultura? Ora, gente, eu prefiro fazer uma outra análise. Oficialmente, eu ainda não pude verificar no Diário Oficial do município, não sei se isso se concretizou, não é? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: para mim, não basta querer saber se Cauê saiu, se foi ele que pediu para sair e se foi por conta de uma fotografia, uma suposta fotografia dele com a ministra Margarete Menezes nas redes sociais que o fez, não é, pular fora. Eu prefiro uma outra análise, uma outra pergunta. O que nós podemos aprender da saída de Cauê, ou da possível saída de Cauê, da diretoria de cultura, não é? O tempo todo eu vi as pessoas, inclusive, cobravam da gente, da Associação dos Artistas, sobretudo a mim, não é? O que é que Cauê fez pela cultura? Eu nunca vi, durante esses 2 anos, alguém perguntando o que Nelson fez pela cultura, não é? E aí fica a lição. Um diretor ou um secretário, ele precisa seguir um programa. Os programas de governo aqui são programas que eles contratam uma equipe para fazer um cabo eleitoral e protocola junto ao Tribunal Eleitoral para cumprir um protocolo. Não é? Aí de vez em quando eles fazem alguma coisa e diz que estão cumprindo o programa e as promessas de governo. Isso é balela. Então, Cauê não teve um direcionamento, não é? Nenhum plano de governo com acompanhamento, monitoramento e com sustentação. Não é? Às vezes as pessoas são nomeadas para assinar ordens de serviço, não é? Apitar para a matilha correr atrás, para servir de apito de cachorro, para pagar um boleto de campanha, dependendo do seu esforço, você tem um cargo, não é? E não tem proposta, não tem caneta. As pessoas aqui acham que diretoria de cultura é coordenar e fazer tarefas de arrumar praça para festas do nosso calendário tradicional, não é? As pessoas não conseguem manter com os sujeitos que fazem parte daquele grupo, no caso da cultura, os artistas, o diálogo permanente, através do Conselho de Cultura, ouvir, se juntar, agregar. Não, aqui formam pequenos grupos de privilegiados de acordo à gestão que está em mandato, não é? Então eu fico pensando que o que a gente pode aprender é isso, né? Se eu pudesse dizer alguma coisa para Cauê, olha, lá atrás, quando você foi nomeado, era muito importante que tudo tivesse dado certo, porque você representa a comunidade de religião de matriz africana, você representa a comunidade LGBT, né? Você representa a cultura popular, mas isso não teve sustentação. Não é? Não saiu nenhuma política pública de garantia, de fomento, foi tudo muito arrastado, tudo muito isolado, e a cidade continua dividida tanto na educação quanto na cultura. Ninguém quer contribuir para o sucesso de ninguém. E Cauê ou uma outra pessoa
pouco faria se você não tiver ali o que cada governo que tem a caneta, que tem o poder, não é, da distribuição do orçamento, se esses governos não dirigirem as políticas, não é, nada ninguém vai poder fazer. Eu diria que os secretários, eles são usados, alguns contam com uma certa popularidade, isso é bom para a pessoa, e eles ficam ali apagando incêndio, tapando buraco e fazendo o triste papel de defender a quem não tem proposta, não é? Então a gente tem que pensar, na hora de aceitar um convite para um cargo, quais são as possibilidades de governabilidade que você tem, não é? E aí, caso a demissão ou a exoneração pedida por Cauê se confirme, fica a pergunta: o que nós ganhamos deste governo nesses 2 últimos anos? Não vale aqui dizer que teve São João, não vale aqui dizer que estão correndo atrás da burocracia da Lei Aldir Blanc, não vale aqui dizer que o grupo tal, a associação tal foi beneficiada. Por quê? A cultura, do ponto de vista de política pública, ainda não aconteceu. E pelo andar da carruagem, pelo que eu estou vendo aí, a gente ainda pode ter 2 anos sem grandes coisas. Porque a gente tem uma secretaria, que é um sonho, um desejo nosso, a gente vai ter um secretário, a gente ainda não sabe muita coisa sobre o trabalho de quem está chegando. O próprio Murilo, como eu disse ontem, está aí, precisa dar uma explicação, senão ele, a Justiça Eleitoral, sobre essa coisa de ter o nome vinculado a 2 partidos políticos, não é? O ano eleitoral, tudo agora é promessa, tudo agora vai sair, se inaugura obra, inaugura isso, inaugura a ordem de serviço, inaugura isso, porque nós sabemos que estamos num período eleitoral e o único foco agora é renovar as candidaturas de quem governa, não é? Maracás está tomada, sediada pelos encontros, não é? Organizado pelos cartéis partidários. Os partidos de aluguéis que só aparecem aqui a cada 2 anos já estão em ação. Mas não é o partido quem convoca, não é o partido quem convida, são as pessoas que são donas desses partidos, né? Que formam um grande conglomerado de famílias influentes, de parentes de um e de outro, que controla o partido A, o partido B, o partido C, o partido D, para poder conseguir dizer quem é que vai ter candidatura registrada, cumprir o protocolo da Justiça Eleitoral e depois tudo é esquecido. Desde a semana passada, que quando já foi autorizada a campanha política, os convites e as reuniões, os encontros estão acontecendo. Semana passada foi o grupo do prefeito. Aliás, eu quero até agradecer o aplauso que eu recebi de lá, do seu grupo, né, dos seus cabos eleitorais, em detrimento do discurso do prefeito e de algumas coisas direcionadas a mim. Não é? A energia dos aplausos chegou por aqui. Hoje a gente está vendo aí o grupo de Lió de forma vergonhosa, com deputados que estão ali ainda sendo investigados, que não deram explicação se fazem ou não parte da máfia da gasolina, não é? Eu acho que quando um político sério, de um partido sério, está sob investigação, e aqui eu quero dizer claramente que ainda não houve nenhuma condenação, né? Podemos citar Dal Barreto, podemos citar Jacques Wagner, né? Está na mira, está sob investigação. Nada que ainda os condene necessariamente. Mas se eu estou envolvido, se eu estou sob suspeita, era melhor me recolher, me retirar e depois voltar para dizer: vocês viram que eu era inocente? Ou então cumprir a sua condenação. Mas aqui é uma coisa muito dolorosa. Eles convocam as pessoas, aí os apaixonados, aqueles que precisam manter seus cargos, seus privilégios, né? Uma renca de político local apresentando nomes de candidatos
para deputados, como se você não tivesse autonomia, liberdade, criticidade para, diante de uma diversidade de nomes de candidatos, escolher alguém da sua confiança. Você que vai, que atende a esse tipo de discurso dos políticos locais, você está dizendo que você é levado, que você é gado, que você ainda faz parte do curral dos coronéis, que você está sendo utilizado, ludibriado para ter um cargo, para ter um emprego, para ser um cabo eleitoral, para fazer um grupo de pessoas que vão ganhar e que provavelmente depois vai votar contra você em tudo que acontece lá no Congresso. Então, por exemplo, nós do PSOL temos uma leva de candidatos. Os partidos têm que apresentar os seus candidatos, mas não sou eu que tenho que te enfiar e te prometer coisas. A gente divulga, fala o que é que a pessoa faz e você, não é, vai procurar saber se vale a pena. Quem desses candidatos que estão aqui tem um trabalho efetivo, tem uma militância com relação à questão dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Quem está defendendo a escala 6x1 e quem quer a mudança? Quem está defendendo que se cobre imposto de milionários e quem está defendendo? Quem foi contra a proposta de segurança para o país apresentada pelo governo federal e quem foi contra, né? Quem é que foi a favor da anistia de Bolsonaro e que não reconheceu ainda o crime que ele cometeu? Então as pessoas são levadas pela necessidade emergencial, pela paixão barata, sem reflexão, e precisa de alguém para te enfiar um candidato na goela abaixo. Eu fico perguntando, observe a atuação dos vereadores locais. Me diz aqui, com toda a sinceridade, não é? Por que é que você precisa que um vereador de Maracás, que a gente está vendo a atuação, precisa te dizer qual é o deputado que você vai votar? Nomes que aparecem aqui agora porque precisam ser reeleitos. Dal Barreto, por exemplo, se ele não for reeleito, ele perde a imunidade parlamentar. Eu quero que primeiro ele prove a sua inocência e que um dia ele volte à política, assim como os demais, inclusive o senador Jacques Wagner, não é? Que prove a inocência e depois volte e que possa dizer, vocês viram a minha honestidade? Não, né? Então nós sabemos que aqui a extrema-direita de Maracás e a direita vão votar em ACM Neto. Quem é do governo vai votar em Jerônimo. E ainda assim, podemos correr o risco de elegermos candidatos a deputados, sobretudo os federais, que nada fazem por você. Né? Então, meu querido, utilize a sua capacidade de pesquisa. Veja quem é que defende, se você for LGBT, quem defende você. Se você for de religião de matriz africana, quem defende a tua fé e quem defende o Estado laico. Quem defende as leis que favorecem o trabalhador e a trabalhadora, que aqui foi apelidado de colaboradores, não é? Quem defende a melhoria do país, quem defende a soberania do país e não quer que as nossas riquezas sejam entregues aos Estados Unidos e por aí vai. Então é hora, meu povo, de se pensar. E voltando à pergunta inicial, o que é que você aprendeu com a passagem de Cauê pela diretoria de cultura? Você que se diz artista, como você se posiciona diante dessa causa? Quem é que deve ter o perfil para assumir as responsabilidades desta secretaria? E se pergunte, o que esta gestão fez pela cultura? E assim segue a vida e vamos que vamos.